A graça e a paz, nós estamos aqui para mais um momento do Evangelho e quero trazer uma mensagem de Deus para o tempo presente. Espero que essa mensagem fale ao meu e ao seu coração e traga certeza e esperança para dias melhores e para uma vida melhor. Nós estamos atravessando uma crise mundial, desde a Ásia, Europa, agora na América Latina. No nosso Brasil, por exemplo, há mais de 500 anos que nós vivemos essa crise existencial, política, social. Existe uma desordem social desde o Brasil colônia. O povo brasileiro ainda ele não aprendeu a ser proativo e ter um pensamento independente da colônia e começar a viver um país com mais responsabilidade, com mais vigor social. Hoje, por exemplo, no nosso tempo, nós estamos vendo o crime aumentar, a polícia no estado do Espírito Santo fazer greve, tanto a bandidagem como população, pessoas que aparentemente eram pessoas de bem, saqueando mercados, lojas. Está um desajuste social muito grande, de meter medo. Em cidades da Bahia, Minas Gerais e Piauí, existe também as quadrilhas que invadem as pequenas cidades para assaltar os bancos. Faz de refém quase que a população, metendo e tocando terror. E nós vemos isso passar aos nossos olhos. E isso, de certa forma, gera uma insegurança no coração de quem vê essas notícias. E a pergunta é latente, e chega mesmo. Meu Deus, o que fazer? O que será do nosso país? O que está acontecendo? O que pode ser feito? Creio que isso deve permear o coração de todo mundo. Agora eu quero trazer uma boa notícia que traz esperança. E eu vou ler para você Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando em figura de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de forma soberana, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A proposta do Evangelho, em meio a esse caos todo social, político, religioso, enfim, que está nos anais da história humana e principalmente no nosso contexto moderno, aqui na América Latina e no Brasil especificamente, sem citar essas outras crises, como ter esperança? O Evangelho nos traz esperança, estabelece que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O texto que eu acabei de ler fala que nós devemos carregar em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Jesus carregava em si o sentimento da esperança, do serviço esperançoso, acreditando na bondade, no amor e na justiça estabelecida, a justiça do reino de Deus. Por isso que ele andava perdoando os inimigos de Israel, amava os romanos, os gregos, ele amava a todos e perdoava a todos, falava da esperança que havia de chegar no coração humano, que ele chamava de reino dos céus. O reino dos céus estabelece ordem no coração humano. O reino de Deus, além de estabelecer a ordem no nosso coração, ele traz a virtude do amor e do bem, da justiça, da verdade, e vai estipando, extinguindo, expurgando do nosso coração toda sorte de maldade, corrupção. Jesus ele pregou, olha, é chegado a vós o reino de Deus. Agora ele pregou em meio a um contexto que é parecido com o nosso: corrupção política, opressão de governos, violência pelas estradas, saques.
ele pregou esperança em um contexto sem nenhuma esperança. Não havia nenhuma ajuda para que ele pregasse esperança. Pelo contrário, o contexto no qual Jesus pregou a esperança era um contexto de extrema e extensa crise. Violência, sangue, crucificações, execuções ao ar livre, apedrejamentos, guerras e guerras, motins, população pobre passando fome, os políticos enriquecendo, os reis ostentando seu poder, a turma da religião vendida ao sistema. Então, haveria um cenário totalmente deprimido e deprimente, e totalmente um cenário pessimista, mas ele vem invadindo as casas, as vilas, os povoados, falando do reino de Deus, o reino da esperança, falando do amor de Deus, falando da bondade nascente no coração do homem, para que a ordem se estabeleça. Esse era o sentimento de Cristo, que deve estar no meu e no seu coração. A contrassenso de tudo, nós devemos acreditar que o reino de Deus é a solução para a minha vida e é a única vertente que me traz esperança. E haverá um dia que esse reino de Deus se manifestará concretamente. Ele, por enquanto, ele se manifesta nos corações que se rendem a ele. Por exemplo, você que está ouvindo essa mensagem e você passa a acreditar no reino de Deus e entrega a sua vida a esse reino e tem Jesus como Senhor absoluto da sua vida e o Evangelho como padrão existencial, o reino de Deus vai se manifestar de forma local em você, no seu coração, entendeu? Mas isso não significa que vai em toda a sua família, porque ele vai se manifestando, por enquanto, na individuação do ser humano. Se o ser humano abrir, o reino de Deus se manifesta. Eu posso abrir o meu coração para o reino de Deus e ele se manifestar em mim, na pessoa de Cristo Jesus. Mas alguém da família pode não querer. Mas haverá um dia em que ele vai se manifestar concretamente. Não haverá mais uma escolha dos indivíduos, vai ser uma manifestação pela volta gloriosa de Jesus, quando o texto diz que o reino de Deus será estabelecido com justiça, não haverá mais morte, guerra, maldição, não haverá mais lágrimas de tristeza, mas somente alegria eterna, paz que não se acaba nunca mais, a vida que não vai se esvair por nada, não vai adoecer, não vai haver mais nenhum ato de violência, de terror. Simbolicamente e de forma bem poética, no Antigo Testamento, diz que os velhinhos ficarão nas praças e haverá crianças brincando nas ruas. O leão vai pastar com o boi e a criança vai brincar com a cobra venenosa e o veneno da cobra não servirá mais para fazer dano algum ao ser humano. Haverá alegria, paz, nesse reino de Deus que será concreto, que vai se culminar na volta de Jesus. E aí quando ele vir, todo olho verá, como diz o texto que eu acabei de ler, no verso 11, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, estabelecendo definitivamente o seu reino. E ele está chegando. Por enquanto, o reino de Deus está sendo inaugurado no coração de quem se arrepende e de quem entrega sua vida a Cristo. E esse reino de Deus pode chegar a você agora, nesse contexto sem esperança. Ele pode ser inaugurado em você. Basta você acreditar na mensagem do Evangelho, entregar sua vida a Cristo, e a bondade e o poder de Deus se manifestará em você. E você vai exaurir esse reino como testemunho de que ele é real. Mas haverá um dia que toda maldade, toda corrupção, todo o exército da iniquidade serão banidos da existência. Toda maldição, praga, evoluções, crises, invejas, esse sentimento perverso, toda malignidade será extinta e será estabelecido a bondade eterna de Deus. O amor de Deus vai ser o império predominante na existência. Haverá paz entre homens e homens, entre homens e anjos. Haverá paz entre o céu e a terra. Haverá vida para sempre. O reino de Deus está chegando. Ele chega em você, mas ele chegará de forma definitiva.
Essa é a esperança que o Evangelho me dá. Aí eu olho para o Brasil e acredito, não no Brasil, mas no reino de Deus, manifestado no coração dos indivíduos, mas de uma forma absoluta sobre todo o planeta e toda a existência. Eu confio, eu creio. Essa é a esperança que o Evangelho nos convida a ter. E é essa esperança que ele nos dá. Guarde essa palavra no coração. Compartilhe a mensagem do Evangelho. Mas, acima de tudo, eternalize no seu coração a mensagem do Evangelho. E o reino de Deus se manifestará em você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Uma boa semana. E até uma próxima no nome de Jesus. Amém.